Boa noite a todos. Aqui é o professor Roberto Nogueira Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, disciplinas Introdução ao Processo Civil e Processo Administrativo. Eu gostaria de falar sobre exceção de suspeição, envolvendo juízes e administradores que exercem funções de decisão. Seguindo a metodologia que me propus, eu tomo como matéria para discussão notícias divulgadas por meios de comunicação em geral. Então, por exemplo, no jornal O Globo, de 2 de dezembro de 2020, o jornalista Bernardo Melo Franco publicou em sua coluna, intitulada Os Interesses de Sérgio Moro, algumas observações, tendo em vista a recente contratação do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública como consultor de uma empresa de consultoria americana chamada Alvarez & Marsal, especializada em recuperar empresas quebradas. Entre seus clientes estão 4 alvos da Lava Jato: Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão e Sete Brasil. Em nota, o ex-ministro disse que pretende, aspas, ajudar as empresas a fazer a coisa certa. Não é advocacia, nem atuarei em casos de potencial conflito de interesses, afirmou. Na mesma coluna, o jornalista transcreve declaração do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, entre aspas. Moro está emprestando o patrimônio da Lava Jato a uma empresa que lucra com os resultados dela. A meu ver, isso põe muitos processos que o julgam em suspeição. Fecha aspas. E ainda é dito que o ex-ministro poderá responder um processo disciplinar na ordem. Nas mãos do juiz Moro, o consultor Sérgio estaria em apuros. Na Folha de São Paulo, uma escritora, ela diz que o antigo Império de Engenharia, Odebrecht, foi peça central no esquema de corrupção investigado sob o comando de Moro. Ele condenou e prendeu donos executivos da empreiteira, aprovou delações premiadas e acordos de leniência. Com seus excessos e desvios, contudo, o ex-magistrado ajudou a quebrar a empresa e agora, dono de uma selva de informações privilegiadas, vai se beneficiar triturando a carcaça e seus despojos. E ainda vai além, ela diz, muito além de condenar políticos e empresários, Moro esfolou as empresas, destruiu milhares de empregos e demonizou a política. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, o ex-juiz federal, e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, foi contratado como consultor, uma empresa de consultoria, com a finalidade de aconselhar empresas a implantarem programas de compliance. O que vem a ser compliance? Não é um termo que tem uma definição exatamente precisa em português. É uma mistura de transparência, governança, prestação de contas, responsabilidade perante a sociedade. A Legal Ethics Compliance, por exemplo, ela define: compliance tem por objetivo pesquisar, analisar, evitar e solucionar quaisquer tipos de situações que possam ser caracterizadas como inconformidades, fraudes, desvios ilícitos, incluindo a corrupção. Isso é feito por um programa de compliance, que implementa uma série de medidas internas e externas, voltadas à transparência nas ações da organização, desde as atividades dos colaboradores de menor escalão até a alta gestão da empresa. Medidas como implantação de auditorias internas, investimento em treinamentos, elaboração de um código de conduta, realização de mapeamento de riscos, e manutenção de processos organizacionais e estruturais. Isso não é necessariamente atividade típica de advogado. Também não é necessariamente atividade típica de administrador. Aconselhamento ético
a como se conduzir com responsabilidade diante das pessoas e de mostrar, daí a ideia de transparência, de mostrar que está fazendo algo a respeito, no sentido de respeitá-las enquanto pessoas, em seus direitos e interesses, isso não é atividade privativa de advogado, de administrador, de qualquer categoria profissional que seja. Aconselhamento ético. Ajudar a fazer a coisa certa. Não é. Que o agora consultor Sérgio Moro estaria se valendo do patrimônio da Lava Jato. Mas que patrimônio é esse? É o conhecimento que ele já tinha e desenvolveu? Que ele já tinha porque vinha estudando o tema a partir da chamada Operação Manopolite da Itália, Operação Mãos Limpas. E os estudos dele é que prepararam para que, quando as coisas aconteceram no Brasil, ele conduzisse, como conduziu, as os inúmeros desdobramentos da chamada Operação Lava Jato. E quando eu falo em inúmeros desdobramentos, não é brincadeira. Por exemplo, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso especial número 1.765.139 no Superior Tribunal de Justiça, o relator ministro Félix Fischer comentou que até aquela data, somando-se os 408 habeas corpus aos 25 recursos processuais penais propriamente ditos, já tinha havido um total de 433 recursos ou meios de impugnação de decisões judiciais. 433. Com a decisão proferida nesse recurso que eu mencionei, 434. E o que é que essa decisão disse? Eu leio. As informações trazidas pela defesa e relativas ao portal The Intercept foram obtidas mediante meios ilícitos e manifesta violação ao direito à privacidade e ao sigilo das comunicações telefônicas. Artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição da República. Ademais, não foram submetidos a nenhuma perícia ou averiguação no curso de processo judicial, sobre a égide do contraditório. Não demonstrados a sua idoneidade, integridade e veracidade, portanto, não se prestam a sustentar as conclusões que o embargante busca conferir. No ponto, limitou-se a defesa a tecer remissões às reportagens jornalísticas afetas ao portal The Intercept, sem sequer colacionar a mínima comprovação da procedência de suas alegações. Logo, a ausência de instrução do pedido impõe, via de consequência, o seu desacolhimento. A tese de suspeição do digno juízo sentenciante, ou então, juiz federal Sérgio Moro, em face das informações advindas do portal The Intercept, já foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por meio do habeas corpus número, cujo pedido liminar foi indeferido em julgamento realizado pela segunda turma, em 25 de junho de 2019. Mais adiante, a decisão proferida pelo relator diz: a denúncia e a sentença condenatória se direcionaram pelo mesmo vetor ao imputarem e decidirem que o ora recorrente, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na forma de vantagem ilícita oriunda de contratos firmados entre a Petrobras e o AES, recebeu bem imóvel, com realização de benfeitorias e compras de mobiliário, o qual foi posteriormente submetido a ocultação e dissimulação. Nessa esteira, variações sinonímicas entre os verbos ceder, transmitir e atribuir, os quais, conquanto diversos, representam ou simbolizam a mesma realidade concreta,
não importa a violação princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, já vista a identidade dos fatos empíricos por eles referenciados. Já dizia William Shakespeare, uma rosa é uma rosa é uma rosa. Não importa o nome que se dê àquele objeto, continuará sendo uma rosa. Não importa o nome, será sempre uma rosa. Ainda mais se você amar rosas. Né? Não importa se ela for amarela, se ela for rosa, se ela for. Não interessa. Será sempre uma rosa. Né? Então, por essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada Diário de Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2020, 15 de setembro, estamos em 5 de dezembro, não faz tanto tempo assim, ou talvez até faça, já estamos no Brasil e aqui, longo prazo, pode ser uma semana, 2 dias, ninguém está seguro de nada. Mas o que foi dito nessa decisão foi que simplesmente o juiz, o então juiz federal Sérgio Moro, não agiu, não decidiu de forma parcial. Pelo contrário, esse site chamado The Intercept Brasil é que cometeu crimes, interceptações de comunicações telefônicas não autorizadas previamente por algum juiz. Com base nisso, é que se vem batendo na tecla de que o então juiz federal Sérgio Moro, depois ministro da Justiça e Segurança Pública, ele teria decidido já de caso pensado contra os réus, especialmente contra o ex-presidente da República, 2 vezes ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, falar em patrimônio da Lava Jato, processos, centenas, mais de 430. E Deus sabe a quanto isso chegará, tendo visto o sistema de recursos que temos, tanto na área processual penal como na área processual civil, enfim. Deus sabe até onde isso vai parar, se é que algum dia vai acabar. Mas falar que o agora consultor Sérgio Moro estaria emprestando o patrimônio da Lava Jato, que patrimônio foi esse? Seria esse? Só se for o patrimônio intelectual dele, a vida inteira que ele passou trabalhando e estudando. Mas isso é dele, sem dúvida alguma. Fez por merecer. Estudou e trabalhou. Horas. A escritora, Cristina Serra, ela diz que, com seus excessos de desvios, até agora não se apontou. E os que puderam, as decisões dele que foram submetidas aos tribunais, tanto o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, como o Superior Tribunal de Justiça, como ao Supremo Tribunal Federal, algumas foram reformadas, no todo ou em parte. Especialmente quando o relator no Supremo Tribunal Federal dos processos da Lava Jato foi o falecido ministro Teori Zavascki. Mas vamos dizer assim, 90% das decisões por baixo foram mantidas. Então, que excesso de desvios? Ela não fala, até agora também. Ela é uma escritora. Mas os profissionais da área também não conseguiram demonstrar. Apesar de mais de 430 recursos, isso até final de setembro de 2020, deste ano. A essa altura, talvez já tenha chegado aos 500, eu não faço a menor ideia.
Mas que excesso de desvios? Não se diz. O jornalista Bernardo Melo Franco, né? Ah, fala nas empresas Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Sete Brasil. A escritora diz que Moro esfolou as empresas, então destruiu milhares de empregos, demonizou a política. Então, quer dizer, o problema, as próprias empresas acabaram confessando os crimes que praticaram, delações premiadas foram homologadas, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bilhões de reais foram recuperados, trazidos de volta do exterior para o Brasil. Um dos exemplos dos resultados da Operação Lava Jato, o próprio jornalista Bernardo Melo Franco dá: a imposição de multa sobre a Odebrecht no valor de 2,6 bilhões de dólares. Isso é esfolar as empresas, elas confessaram crimes, colaboraram com as provas, inclusive. Né? Fazia parte das delações premiadas colaborar com as investigações. Está tudo lá, nos processos. Quem quiser ir lá ver, os advogados da defesa têm todo o acesso, tanto quanto eu esteja a par. Não há mais sigilo judicial decretado, então o próprio jornalista Bernardo Melo Franco, a própria escritora Cristina Serra, se quisessem ou se quiserem, poderão ter acesso, ou então pedirem às defesas dos réus. O jornalista, pelo menos, poderia se dar esse trabalho antes de escrever. Né? A escritora destruiu milhares de empregos, então a corrupção não foi o problema. O corruptor não foi o problema. O dinheiro desviado da administração pública não foi o problema. Da Petrobras não foi o problema. Eu não consigo entender essa lógica. E demonizou a política. Políticos estiveram envolvidos nisso tudo. Responderam a processos, muitos foram condenados em definitivo, estão cumprindo pena em processos nos quais puderam se defender amplamente, contaram com inúmeros advogados, escritórios. Então, do que se está falando? O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, enxerga que o fato do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal por ter sido contratado pela empresa de consultoria, Alvarez e Marçal, isso põe muitos processos que ele julgou em suspeição. Então, Sérgio Moro não poderá trabalhar mais nada a vida inteira? Qualquer coisa que ele fizer vai colocar as decisões que ele fez em suspeição? Mas por que em suspeição? Só porque se quer, então. Porque tudo aconteceu depois. Pelo menos essa contratação, que é o que estamos comentando, aconteceu agora. Por que teria efeitos retroativos? É procurar chifre em cabeça de cavalo, como se dizia antigamente. Não se existissem unicórnios, né? O argumento parece, do jornalista, do presidente do OAB, da escritora, parece que eles descobriram algum unicórnio. Algum chifre em cabeça de cavalo. Porque a pessoa que é contratada agora para aconselhar eticamente empresas a não cometerem novos crimes,
e a se comprometerem em termos de responsabilidade social com as pessoas, a respeitarem seus direitos, a prestarem serviços com qualidade, de verdade, por que isso seria errado? Porque quando se discute compliance, está se discutindo fazer a coisa certa, logo, não fazer a coisa errada. Eventualmente pode até não ser ilegal, mas seria um desrespeito. A forma de tratar, a forma de se comunicar, a forma de se organizar para melhor atender as pessoas, isso tudo faz parte de compliance. Há um programa da Administração Pública Federal de longa data sendo desenvolvido, com inúmeros dobramentos. E os temas desse programa são governança e transparência. É disso que se está tratando. Qual é o problema? Qual é o problema em se orientar alguém a fazer a coisa certa? E a coisa não acabou por aí. Passado o período de quarentena, depois que Sérgio Moro deixou de ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, passado o período de quarentena, 6 meses, ele pediu a reativação da sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná, Curitiba. Ele está legalmente habilitado a advogar, se quiser. Advogado inscrito nos quadros da OAB, seção Paraná, Curitiba. Pois bem, o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, notificou Moro para que não exercesse a advocacia em empresa de consultoria onde foi contratado. Notícia publicada na internet pelo g1globo.com de 2 de dezembro de 2020. O Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil enviou uma notificação ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para que não exerça atividades privativas de advogado. Compliance não é atividade privativa de advogado, eu já disse. É a advocacia na empresa de consultoria Alvarez e Marçal, que anunciou no domingo 29 a contratação do ex-ministro. Bom, se, como advogado, Sérgio Moro cometesse ou vier a cometer alguma infração ético-profissional, não seria o Tribunal de Ética da OAB São Paulo que seria competente para conhecer o processo administrativo disciplinar por infração a uma norma ético-profissional. Não seria o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo competente, seria o Tribunal de Ética da OAB lá do Paraná, que é onde ele está inscrito como advogado. Então, por que o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo resolveu notificar o agora consultor Sérgio Moro para que não exerça advocacia em empresas de consultoria onde foi contratado? Se eu pudesse
dá conselho, mas isso aqui não é um conselho. É uma aula para os meus alunos de introdução ao processo civil e processo administrativo. Mas um leigo qualquer entende o que eu estou dizendo. Meu propósito, aliás, é esse: aproximar a universidade da sociedade, das pessoas. Né? Geralmente, a sabedoria popular diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas acho que podemos ser generosos com a nossa experiência, né? Então, se algum dia a OAB de São Paulo, ou a OAB do Paraná, enfim, vierem a saber, né, por conta de reclamação de alguém, de denúncia de alguém sobre algum desvio praticado por Sérgio Moro como advogado no exercício da profissão, ou até em sua vida pessoal, mas e que pudesse manchar o bom nome da advocacia. Tem disso também. O advogado ele tem que se portar em público de forma a enobrecer a profissão e não a envergonhar a profissão de advogado. Portar-se com decoro. Se algum dia alguma reclamação, alguma denúncia, um mínimo de provas for feita, então será compreensível que o Tribunal de Ética, né, chegando-se a esse ponto, porque teria que se ouvir o advogado, né? Contraditório, ampla defesa, direitos e garantias fundamentais. Literalmente falando, qualquer aluno de quinto período da Faculdade de Direito já está a par disso. Eu acredito que o presidente do AB também esteja. Eu não tenho tanta certeza quanto a jornalista e escritora. Eu sugeriria que, antes de escreverem, consultassem alguém do ramo. Talvez até um jornalista mais experiente, um escritor mais vivido. Né? Se algum dia acontecer um desvio, então o, o Tribunal de Ética poderá vir a se ocupar, né, do caso Moro. Mas, por enquanto, contratação para prestar consultoria ética já basta de cercadinhos. Né? Então, para hoje, era só isso. Eu agradeço a atenção. Desejo a todos uma boa noite.